Cracóvia, o vento cortava as ruas vazias como navalha. E em algum ponto perdido da madrugada, alguém gritava. Não um grito humano, algo mais profundo, mais primitivo, algo que não queria ser ouvido, mas que também não conseguia mais se esconder. Londres, cidade de sombras eternas, debaixo das luzes apagadas e das calçadas encharcadas, escondem-se histórias que ninguém ousa contar. Histórias que desafiam a lógica, que corroem a razão. E entre todas elas, há uma que atravessa séculos como um sussurro amaldiçoado. A história do homem que deixou de ser homem e se tornou fera. Este é o caso real do lobisomem de Londres. E tudo começou com medo. A primeira vez que o nome surgiu em um relatório oficial foi em 1924. Mas as histórias eram bem mais antigas. Muito antes dos jornais, antes mesmo da ciência moderna tentar explicar o inexplicável, os moradores de Hackney cochichavam entre si sobre um mal antigo que caminhava sob a lua. Um mal que começava com uivos ao longe, seguidos de um cheiro estranho no ar, uma mistura de terra molhada, sangue e algo que ninguém conseguia descrever. As primeiras menções vêm de registros paroquiais do século XIX. Moradores relataram em plena Londres vitoriana ter encontrado corpos de animais rasgados em pedaços, sem explicação aparente. Cavalos despedaçados, cães abertos como sacos de carne. Mas não era só isso. Um padre local, conhecido apenas como Father G., anotou em seu diário que, durante 5 noites seguidas de lua cheia, ouviu grunhidos inumanos, vindos da floresta de Epping. Ele escreveu: "É como se o próprio inferno estivesse observando. Algo quer sair." Na época tudo foi tratado como superstição, mas os desaparecimentos começaram e não pararam mais. Em 1889, um menino chamado Thomas Withers desapareceu no caminho entre a escola e sua casa. Seu casaco foi encontrado em um beco coberto de sangue, mas nenhum osso, nenhuma pista. A polícia culpou gangues de rua, mas algo não se encaixava. Havia marcas profundas em tijolos da parede, como se algo com garras tivesse arranhado a pedra. Meses depois, 2 vagabundos foram encontrados mortos no cemitério de Highgate, ambos com o peito aberto e os órgãos removidos. Testemunhas juraram ter visto uma criatura enorme, peluda, de olhos amarelos, rondando a região na mesma noite. A polícia abafou os relatos. Disse que era histeria coletiva. Mas os moradores começaram a trancar as janelas e a pregar cruzes nas portas. Com o passar dos anos, o caso sumiu dos registros oficiais. Mas nas tabernas, nas igrejas, nas vielas escuras, a história continuava viva. Sussurrada por velhos bêbados, por lavadeiras apavoradas, por crianças que juravam ver olhos brilhando entre as árvores. Décadas depois, o que era lenda voltou com força. Em 1938, durante a preparação de Londres para a guerra, um grupo de soldados relatou ter sido atacado durante uma patrulha noturna nos arredores de Hampstead Heath. Eles não viram um inimigo comum. Viram uma criatura do tamanho de 2 homens com pele escura, olhos como brasas e dentes afiados como navalhas. 2 soldados morreram. O exército cobriu tudo com silêncio. Mas os familiares sabiam que havia algo errado. Os corpos estavam dilacerados e faltavam pedaços. Em 1957, uma nova onda de relatos surgiu, e desta vez com mais precisão. Na região de Walthamstow, uma senhora chamada Margaret Ellis, viúva de 67 anos, disse ter presenciado uma transformação. Ela afirmou que seu inquilino, um homem calado e pálido chamado Edward Granger, se trancava todas as noites de lua cheia no quarto dos fundos. E que numa dessas noites, ela ouviu gritos. Depois, algo arranhando o chão. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, Margaret encontrou a porta arrombada, o quarto coberto de sangue e marcas de patas, grandes demais para qualquer cão. Edward havia desaparecido. Nunca mais foi visto. A essa altura, os jornais começaram a se interessar, mas tratavam como curiosidades, lendas urbanas. A palavra lobisomem era usada como piada. Mas para os moradores, o medo era real. Em 1963, um grupo de adolescentes foi acampar na floresta de Epping. Somente 2 voltaram. Os outros foram encontrados dias depois. Ou melhor, o que restou deles. Um dos corpos estava sem a cabeça, outro com o crânio esmagado. Mas o mais estranho
foi o depoimento de um dos sobreviventes. Era como um homem. Mas não era. Tinha olhos que brilhavam no escuro e dentes como de fera. Ele não falava, ele rosnava. A polícia novamente descartou o caso como ataque animal. Mas não havia marcas de mordida de cão, nem de urso, nem de lobo. Era outra coisa. Na década de 70, os casos praticamente cessaram. Alguns dizem que o monstro morreu, outros que foi levado. Mas em 1992, algo reacendeu o medo. Um policial aposentado, Arthur Mallory, decidiu publicar um livro. Nele, revelou ter feito parte de uma investigação secreta do governo britânico nos anos 50, chamada Operação Silver Fang. Segundo Mallory, o governo estava ciente dos ataques e teria capturado uma criatura viva. Uma aberração que andava ereta, mas possuía traços animalescos, força descomunal e um ódio incontrolável pela raça humana. Ele afirma que a criatura foi mantida em uma instalação subterrânea por 6 anos e depois simplesmente desapareceu. Os documentos foram queimados, os envolvidos silenciados. Mallory morreu 6 meses após a publicação, de causas naturais. Mas antes disso, concedeu uma entrevista que nunca foi ao ar. Nela, ele diz uma frase que ecoa até hoje nos fóruns obscuros da internet. Vocês acham que era um lobisomem, mas aquilo não era uma maldição, era uma possessão. Era algo demoníaco. E é exatamente aqui que as peças começam a se encaixar, porque nos últimos anos novos relatos começaram a surgir. Casos mais sutis, mais modernos, mas com a mesma essência. Gravações de áudio com uivos que não pertencem a nenhum animal conhecido. Vídeos noturnos com figuras humanoides atravessando florestas. Rostos distorcidos em janelas de casas antigas. E corpos, ainda hoje, encontrados mutilados, sem explicação. Tudo isso em regiões próximas do antigo terreno da igreja de Black Hollow, um lugar onde, segundo registros de 1811, foi realizada uma cerimônia secreta, uma invocação. O nome que aparece nos manuscritos é o mesmo. Repetido, em latim, Lupus Demonium, o demônio da carne, o espírito da transformação, a fera que precisa de um corpo humano para se libertar. E segundo lendas esquecidas, uma vez invocado ele não vai embora, apenas muda de pele. O caso do lobisomem de Londres pode parecer ficção, mas as evidências não desapareceram. Apenas foram escondidas. A pergunta que fica é, isso tudo é apenas mito? Ou existe algo mais profundo, mais antigo, mais cruel do que qualquer criatura nascida da imaginação? Há algo perturbador nesse caso. Algo que vai além de mitos, lendas ou criaturas de contos medievais. Há uma presença, um padrão, um ciclo, que se repete, desde o silêncio das florestas até o coração de Londres. E o que antes parecia superstição, começou a deixar rastros mais claros. Rastros que a tecnologia, a ciência e a curiosidade moderna já não conseguiram mais ignorar. Os anos 2000 trouxeram algo que os séculos anteriores não tiveram. Câmeras, gravações, testemunhos digitais. E foi justamente a partir de 2008 que os relatos do chamado Lobisomem de Londres ganharam nova força e uma nova forma. Em uma madrugada de novembro, na região de Chingford, um grupo de jovens explorava as ruínas de uma antiga capela destruída no século XIX. Gravavam com celulares, buscando conteúdo para um canal de lendas urbanas. Mas o que encontraram não era roteiro. O vídeo, publicado anonimamente no YouTube, mostra risos, brincadeiras e depois o silêncio. Um dos jovens vira a câmera para a mata ao redor. Há olhos, 2 pontos brilhantes, imóveis no meio da escuridão. Depois, um som. Não um rugido. Algo entre um rosnado e um lamento. O vídeo corta. A imagem volta, trêmula. Correria. Gritos. Um dos jovens afirma, entre soluços, que aquilo tinha forma humana, mas andava como uma besta. O grupo desapareceu da internet. O vídeo sumiu dias depois, mas cópias foram salvas e analisadas. Especialistas forenses tentaram afirmar que se tratava de um animal, talvez um cão selvagem ou um javali de grande porte. Mas nenhum deles tem olhos refletivos daquele tamanho, nem movimentos tão simétricos.
2 anos depois, em 2010, uma investigação jornalística independente reabriu o caso do policial aposentado Arthur Mallory. A equipe, liderada por um jornalista chamado Benedict Walsh, conseguiu acesso parcial a documentos arquivados sob a Lei de Liberdade de Informação. Entre eles, registros de uma instalação subterrânea chamada The Hollow Section, localizada sob a periferia de East London. Nos documentos havia menções a testes biológicos, mas também, de forma ambígua, referências a um sujeito instável com sintomas não humanos. Palavras como hiperresistência, regeneração noturna e comportamento predatório intermitente apareciam em relatórios datados de 1958. Nenhum nome, nenhuma foto, somente códigos. Mas um detalhe chamou a atenção. As sessões estavam sempre registradas nos dias que precediam a lua cheia. E todos os desaparecimentos documentados ao redor da instalação ocorriam nas mesmas datas. Benedict Walsh desapareceu em 2011, um dia após afirmar publicamente que tinha recebido uma prova definitiva, uma gravação em áudio de uma das sessões de contenção. Seu apartamento foi encontrado revirado, o celular destruído, o disco rígido limpo. A polícia alegou roubo seguido de sumiço voluntário. Mas os amigos próximos afirmam ele estava apavorado e disse na última ligação registrada: eles tentaram trancá-lo, mas ele ainda está lá. Nos anos seguintes, os relatos se tornaram mais fragmentados, mais difíceis de rastrear, mas ainda assim, constantes. Pandemia, o mundo em silêncio. Londres vazia. Foi nesse vazio que sons estranhos voltaram a ser ouvidos. Entre os moradores das zonas próximas a Epping Forest e Black Hollow, relatos de uivos longos durante madrugadas frias. Policiais chamados para investigar sons de invasão. Sempre sem vestígios, apenas portas arrombadas e marcas de garras em muros de pedra. Um padrão que parecia impossível de ignorar, mas havia algo diferente. As testemunhas descreviam uma criatura cada vez menos animal e cada vez mais humana. E é aqui que surgem as teorias. Teorias que dividem a opinião pública entre 3 grandes vertentes. A primeira, a mais popular entre os céticos, é a da histeria coletiva. Defendem que todos os relatos são resultado do medo, da influência cultural e do poder da sugestão. Afirmam que a figura do lobisomem está entranhada no inconsciente europeu e que basta um som estranho para a imaginação completar o resto. Mas essa teoria falha em um ponto essencial: as evidências físicas. As garras em pedra, as mutilações sem causa aparente, as pegadas que surgem e desaparecem, sem qualquer lógica animal. A segunda teoria vai mais fundo e afirma que a criatura, seja o que for, é o resultado de um experimento militar fracassado. Uma tentativa, talvez com base em engenharia genética, de criar um soldado superior durante a Guerra Fria. O termo Projeto Lupus aparece em documentos vazados por grupos anônimos. E, embora sem confirmação, os dados coincidem com as datas de Mallory e com os primeiros desaparecimentos. A terceira teoria é a mais temida e, talvez, a mais próxima da verdade. Ela afirma que o lobisomem de Londres não é um ser biológico. É espiritual, uma entidade que se alimenta do medo, do sangue e da carne viva, que se manifesta em corpos vulneráveis, em almas quebradas, e transforma homens em cascas, marionetes de uma fúria sem nome, uma fúria demoníaca. E para aqueles que acreditam, há um padrão ainda mais assustador. Cada ciclo de aparições começa após longos períodos de silêncio. E agora, em 2025, esse silêncio parece estar quebrando de novo. Nos últimos 3 meses foram registrados 5 ataques violentos nas regiões de Chingford, Hainault e Loughton. Casos abafados pela mídia, tratados como ataques de cães, mas com características idênticas às documentadas há décadas. Corpos rasgados, marcas fundas em árvores, cabelos arrancados, de raiz. E um detalhe assustador: todos os ataques ocorreram em noites de lua cheia. 3 vítimas relataram, antes de morrer, ver um homem de olhos brilhantes, que rosnava como fera. Agora, tudo indica que a criatura está de volta. Mas o que ela quer? Por que sempre volta para a mesma região? Por que sempre deixa rastros incompletos, confusos, simbólicos?
Alguns estudiosos do ocultismo afirmam que o lobisomem de Londres não age por instinto, mas por ritual. Cada vítima, cada aparição, seria parte de um ciclo de sangue e renascimento. E segundo esses mesmos estudiosos, há um padrão oculto por trás dos locais dos ataques. Se conectados em um mapa, formam um símbolo antigo, uma runa pagã, a runa da transformação irreversível. Nada disso foi confirmado oficialmente. Mas há quem diga que o governo sabe, que ele monitora, encobre e espera. Espera por quê? Talvez por controle, talvez por medo, ou talvez porque não pode deter aquilo que nunca foi humano. O lobisomem de Londres é, ao que tudo indica, um caso real de transformação demoníaca. Não um homem amaldiçoado, não uma vítima da lua, mas um canal, um hospedeiro. Algo que se manifesta por um tempo, usa o corpo e depois desaparece até o próximo ciclo. E talvez ele nunca tenha ido embora, apenas se adaptado, se escondido nas sombras da cidade, atrás de rostos comuns, de nomes esquecidos, de olhares vazios. Talvez ele esteja andando entre nós e esperando pela próxima lua cheia. Porque quando o cheiro do medo se espalha, ele sente. Quando o silêncio cai, ele escuta. E quando ninguém mais acredita, ele volta.